Olá, galerinha do Espaço da Nanda, boa noite. Aqui é a Nanda, né, gravando mais um vídeo pra vocês. Eu prometi no vídeo passado que eu ia fazer um vídeo de vlogs dos meus bichinhos, e eu não fiz ainda. E prometi um vídeo falando sobre a rádio, que eu também não vou fazer hoje ainda, vou fazer até semana que vem. Mas o vídeo de hoje é especial. É um vídeo de resenha de livros. Quem gosta das minhas resenhas, aliás, eu só fiz uma, né? Quem gosta da minha resenha, espero que goste desse vídeo também. Gente, tá muito calor aqui, mas eu não estou usando ventilador porque senão vai ficar ruim pra vocês me ouvirem. O livro que eu vou resenhar hoje é o Diário de Anne Frank. Porque hoje fazem 75 anos... Não, fazem 77 anos que o campo de Auschwitz, na Polônia, foi libertado. E é um dia de memória do Holocausto, que eles chamam Memória Shoah. Acho que é assim que fala. Eu não sou boa para falar polonês. Ou Haiti, que eu também não sei se é assim que pronuncia. Mas então, vamos lá. Vamos lá, resenhando livros. Como eu falei anteriormente, o livro a ser resenhado vai ser o Diário de Anne Frank. E quem foi Anne Frank? Eu vou contar para vocês agora. Anne Frank foi uma judia que escreveu um diário na Holanda durante a ocupação nazista. Os nazistas entraram na Holanda em 15 de maio, em 10 de maio, na verdade, de 1940. E a Holanda capitulou em 5 dias. Ou seja, a Holanda se rendeu ao poderio nazista, né? E a Anne, junto com seu pai, Otto, sua mãe Edith e sua irmã Margot, moravam em Amsterdã porque ela fugiu da Alemanha. A Anne nasceu em 1929, no dia 13 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha, onde morava com seus pais, né, o Otto e a Edith, e a Margot, sua irmã mais velha, que nasceu em 1926, em 16 de fevereiro, se eu não me engano. Eu não sei a data exata, mas eu sei que foi em fevereiro. E o pai dela, o Otto, nasceu em Frankfurt também, em 1889, em maio de 1889. E a mãe da Anne, a Edith, nasceu em 1900, dia 16 de janeiro de 1900. E a Edith não nasceu na Alemanha, tá, gente? E aí o Otto e a Edith se casaram em 1925, no mesmo dia do aniversário do Otto, então foi um presente, né? Ele estava fazendo 36 anos. E a Anne nasceu em 1929. Os Frankfurt, os Frank, que são a família da Anne, por parte do pai, eles eram banqueiros, né? O pai do Otto, Michael, ele era banqueiro, só que devido à Primeira Guerra Mundial e à crise de 29, sobre o crash da Bolsa, que vai ter vídeo no canal sobre isso, eles entraram em crise, o banco perdeu associados, perdeu dinheiro, e então eles passaram por uns problemas financeiros. E a Anne nasceu em 1929 e o Hitler foi nomeado chanceler. É como se fosse hoje em dia o primeiro-ministro da Alemanha em 1933. E o Hitler, gente, a gente tem que falar sobre o Hitler, não tem jeito. O Hitler é uma pessoa pavorosa, tá, gente? Eu vou falar, eu não vou ser imparcial nesse caso, porque o Hitler é muito pavoroso, gente. Sério. Em 1923, eu acho, ou 24, ele escreveu o Mein Kampf, que é, traduzindo, a Minha Luta. Só que eu também não sei se a pronúncia tá certa, porque eu não falo alemão. Eu falo poucas frases em alemão. Então, ele escreveu o Mein Kampf, né, a Minha Luta. E nesse livro, ele estava falando sobre o ódio que ele sentia por todos os judeus, porque os judeus, segundo ele,
tinham muitas riquezas e muitas posses, e todos eram donos de banco e obras de arte, e todo mundo era rico e não distribuía para os pobres, então ele odiava os judeus. E reza a lenda, que eu também não sei se é verdade, porque não foi provado, que a mãe do Hitler, a Clara, ela faleceu. Eu acho que é Clara o nome da mãe do Hitler. Ela faleceu. E quem assistiu a mãe dele até os últimos minutos foi o médico judeu. Então, dizem que ele tinha muita raiva dos judeus também por causa disso, porque eles não salvaram a mãe dele. E ele amava a mãe dele. Se é que Hitler pode ter amado alguém na vida, né? Eu já falei que eu não estou sendo imparcial com Hitler. Ele dizia que ele amava muito a mãe dele. Então, como o médico foi um judeu, ele ficou bravo com todos os judeus. É isso aí. É meio bizarro de você pensar e você culpar todo mundo porque o médico não conseguiu salvar sua mãe. Mas ele pensou assim, né, gente? Então, o que a gente pode fazer? E aí, assim, ele lançou esse livro e ele falava também dos comunistas, que os comunistas eram ridículos e não... Os comunistas também não mereciam viver e tal. Mas o ódio dele principalmente era os judeus e aqueles que ele considerava diferentes, né? Os judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, lésbicas, os judeus, os húngaros, enfim, dentre outros, né? E aí, em 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha. E ele já começou a fazer a sua separação, né? Vamos separar os judeus, vamos colocar eles em outros lugares, vamos tirar a vida deles, e é isso aí. E os Frank moravam na Alemanha, né? Desculpa. Os Frank moravam na Alemanha e o Otto pegou a sua família e foi pra Holanda, porque... ele pensou o seguinte, não, o Hitler não vai chegar na Holanda, a Holanda teve neutralidade na Primeira Guerra, a Holanda é um país que tem acesso ao canal para ir para outros países, tipo França e Alemanha, Bélgica, é muito perto da Holanda, a Bélgica. Então, assim, ele pensou que a Holanda seria um país seguro para ele morar com a família. E aí, ele, graças ao cunhado dele, que eu não vou falar o nome. Eu acho que é Heinrich, eu acho. Eu não sei falar o nome desse cara, porque é um nome muito difícil. Mas o Henk, que é marido da Helene, que é a irmã do Otto, a irmã mais nova do Otto, ele já morava na Suíça, em Basileia, e ele falou pro Otto, então você pode trabalhar na Opekta, que é uma empresa que fazia geleias de frutas, eles faziam conservantes para as frutas durarem mais e tal. Então, era basicamente uma empresa de produtos alimentícios e farmacológicos. E aí, assim, ele conseguiu uma vaga na Holanda e ele foi dirigir essa empresa, a Opekta, que ficava... Aí ele foi trabalhar com mais algumas pessoas. Que eu não sei se eu vou saber falar os nomes, mas eu vou falar mais pra frente. E aí ele conseguiu alugar um apartamento num bairro judeu, porque sim, a Holanda tem um bairro judeu, que moravam muitos judeus lá, né? E aí a família ficou assim, levando uma vida boa, uma vida normal, se é que se pode chamar de normal, você tá em outro país. Mas eles levaram uma vida normal até 1940, quando Hitler invadiu a Holanda. E aí, claro que eles ficaram, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente fugiu e ele conseguiu chegar até aqui. Mas eles não tinham pra onde ir, eles não tinham mais como sair da Holanda, porque o dinheiro deles estava lá, e os judeus também não podiam viajar, então, assim, tudo ficou difícil pra eles, né? E falando da Anne agora, a Anne era uma menina muito viva, muito esperta, ela gostava muito de escrever histórias,
as amigas dela que sobreviveram ao Holocausto, e o Otto também contava isso, que ela era uma pessoa que vivia escrevendo em cadernos, ela fazia histórias, tanto é que hoje em dia tem algumas histórias que ela escreveu, né? E eu já li, são muito boas, inclusive. E ela gostava muito de escrever, ela gostava de fazer contos, poesias. E ela sempre falou que queria ser escritora, desde criança. E tem algumas amigas dela, tipo a Mip, tipo a Nanette Blitz Conning, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela veio pro Brasil, inclusive. Ela estudou com a Anne. Tem a Hanelli também, que estudou com a Anne. E a, a Anne cita a Hanelli no diário, só que ela colocou outro nome na primeira versão e tal. E assim, quando ela tinha 13 anos, o Otto deu pra ela de presente um diário. Se eu não me engano, era um livro, tipo um caderno mesmo, com uma capa quadriculada, xadrez. E ela batizou o diário de Kitty, porque ela disse que ela não tinha nenhuma amiga verdadeira e que a Kitty seria amiga dela. E então, assim, ela começou a escrever quando ela ganhou o diário, ou seja, quando ela fez 13 anos. E aí, assim, ela escreveu no começo sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre a escola, sobre as notas dela, que ela não era tão inteligente quanto a Margot e tal. E ela se sentia como qualquer adolescente se sente nessa época, né? Buscando o primeiro amor, querendo beijar, querendo, né, fazer coisas que as pessoas, entre aspas, todo mundo pensa em fazer. Mas só que ela não pôde porque estava na época da Segunda Guerra, então as limitações para os judeus eram bem ferradas, bem acirradas, né? Então ela não conseguiu fazer algumas coisas, mas ela manteve o hábito de escrever. Em julho de 1942, a Margot ela recebe uma convocação para ir para um campo de trabalho. E o Otto pensa, não, eu não vou mandar minha filha de 16 anos para um campo, porque eu não sei o que vai acontecer e tal. E ele já tinha começado a planejar um esconderijo para a família. Porque ele pensou que eles iam ter que desaparecer por um tempo, porque a perseguição estava muito alta e etc. E aí, o que ele faz? Ele pega, vai na empresa dele, tinha uma parte do sótão não, tinha meio que um anexo que entrava pelo escritório de um deles, através de uma estante giratória. E aí ele começa a guardar móveis da família para poder esconder eles depois. E junto com eles vai outra família, vai os Vandam, ou Vampels. Vampels é o nome verdadeiro. Os Vandam foi o nome que a Anne deu no diário. Eu vou explicar já já o que aconteceu. E aí morariam os 4 Franks, né? O Otto, a Anne, a Margot e a Edith. E morariam os Vampels, que é o Peter, a Petronella e o pai, que eu não sei o nome dele. Acho que é Herman. E o Herman. Morariam os 7 lá. Até aí, né, a Anne não sabia, a Anne ficou sabendo poucos dias antes deles terem que realmente desaparecerem. E o pai dela contou pra ela, falou, olha, Anne, a gente vai ter que se esconder, porque os judeus estão sendo perseguidos, eu não quero que a Margot vá para um campo, e etc. Então, assim, ela teve que amadurecer dias em horas, assim. Ela teve que amadurecer muito, porque você imagina, a Anne era cheia de vida, a Anne era, né, viva, ela gostava de fazer as coisas, e ela não imaginou o que ia acontecer com ela. E aí, em julho, como eu falei, no começo de julho, o Otto e a Edith e a Anne saem de casa. A Margot tinha saído com a Mip. A Mip foi uma das que ajudou eles a se esconderem, né? E assim, gente, eu não tô dando spoiler, tá? Só um adendo antes de terminar.
Não tô dando spoiler, porque isso tem no começo do diário. Assim, no começo não, na sinopse e tal. Né? Então, assim, não tô dando spoiler, não. E a Anne vai pra esse esconderijo e uma adolescente cheia de vida se esconder e tal. E ela escreve o diário durante 2 anos. Durante 24 meses, na verdade. Na verdade, 2 anos e 1 mês, são 25 meses. Ela começou em junho de 42 e terminou em agosto de 44. E ela vai escrevendo ao longo dos meses que ela passa lá no esconderijo. Ela vai falando sobre a família, sobre a mãe. E assim, ela era adolescente, gente. E nessa fase a gente enfrenta muito conflito com a mãe. A nossa mãe é a pior pessoa do mundo. O nosso pai é um chato. E todo mundo é chato. E a Anne. Só que a Anne amava o pai. Ela amava o pai e ela não entendia a mãe. Ela e a mãe não tinham um relacionamento bom, segundo o que tá escrito lá. O que assim, a gente não pode também levar muito a ferro e fogo, porque foi escrita por uma menina de 13 anos, 14, 15 e tal, vivendo um monte de coisa, vivendo numa tensão de esconderijo que ela tava, porque eles não podiam fazer barulho pra ninguém ouvir. Depois entrou mais uma pessoa pra se esconder com eles, deixa eu lembrar. Eu não lembro o sobrenome da outra pessoa. É Pfeiffer, eu acho. Pfeiffer. Acho que é assim que fala. E ele entrou mais uma pessoa e tirou a privacidade dela, tirou a liberdade dela e tal. Então, assim, a gente há de se pensar que ela vai ser uma pessoa que vai dizer coisas que talvez em um ambiente normal ou em um ambiente de paz ela não diria. Então, foi um dos questionamentos do diário, né? Como é que era a relação dela com a mãe, a relação dela com a família, com o pai, que ela amava muito, com a irmã, que elas brigavam e depois elas faziam as pazes, e depois a Anne não podia, por exemplo, sair e bater a porta porque tava com raiva, porque ninguém podia saber que eles estavam lá, né? Era tudo bem escondido. Então, assim, esse diário é um relato de uma adolescente vivendo nesse período de guerra, de turbulência, com o medo de ser pego, né, todos os dias. E ela conta que ela tinha medo e ela ia, né, buscar refúgio no pai e na mãe. E, então, assim, é um livro comovente, é um livro que, assim, eu já li umas 10 vezes, porque eu amo história e eu sou apaixonada pelo tema Holocausto. Eu acho que a gente tem que estudar isso para não acontecer. Eu acho que a gente tem que aprender sobre isso para que nenhuma discriminação aconteça mais. E Diário de Anne Frank foi o primeiro livro do Holocausto que eu li. Não foi o único, eu já li outros. Inclusive, eu vou trazer a resenha em breve da Eva Kloss, ou Schloss, que eu não sei pronunciar isso, que foi meia irmã da Anne, vamos dizer assim, mas quando eu for fazer a resenha do livro dela eu explico. 12 livros, né, porque ela tem mais de um. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo pra homenagear, né, esse dia, e porque eu disse no canal, o ano passado, que esse ano ia estar com projetos novos no canal, e é isso que eu tô pretendendo fazer aqui nesse vídeo. Tem um vídeo que eu vou fazer do Braille, né, do Louis Braille, que vai ser gravado essa semana ainda, eu acho. Até o fim do mês eu pretendo postar ele aqui pra vocês. É um vídeo que demanda um pouquinho mais de trabalho e tal. Então, assim, eu quis deixar essa resenha pra vocês. Espero que vocês possam ler o Diário de Anne Frank. E só fazendo um adendo aqui, o Otto sobreviveu à guerra e ele conseguiu o diário da filha. A Mip conseguiu achar o diário da filha e guardou o diário da Anne, conseguiu pegar, né? E ele publicou o diário, ele viveu pela memória da filha. Hoje em dia tem um museu lá em Amsterdã, que é a casa de Anne Frank, que foi onde eles ficaram escondidos. Inclusive, das minhas vontades é viajar para Amsterdã para ir nesse museu, gente. Quem sabe um dia isso não é possível. Porque eu acho fascinante, né? A história mesmo,
né? E eu quero muito conhecer esse lugar que com certeza vai me fazer pensar e talvez chorar bastante, né? Lembrando disso tudo. E é uma forma de homenagem também, né? E o Otto foi super genial em publicar isso. Ele modificou algumas coisas, porque, como eu falei, a Anne era adolescente, então às vezes ela não colocava algum comportamento legal sobre a esposa dele, sobre a Margot, né, sobre os outros membros, né, da família estendida, vamos dizer assim. Então, a primeira versão foi publicada em 1946, em papel jornal ainda. E depois tiveram outras publicações, o diário tiveram filmes, peças. Até hoje, né, tem peças do Diário de Anne Frank. E, assim, eu quis fazer esse vídeo hoje, né, homenageando. O Otto esteve em Auschwitz também, então esse vídeo serve para lembrar isso. Ele esteve em Auschwitz, ele foi libertado dia 27 de janeiro de 45, pesando 58 quilos, bem magrinho, mas ele estava vivo, o pai da Anne estava vivo, e o sonho que ela tinha de se tornar escritora, né, foi realizado, ela conseguiu ser escritora como ela queria. Ela não pôde ver isso, né, ela não pôde viver isso quando estava vivo, mas o pai dela realizou o sonho dela, o pai dela lutou para que a memória da filha dele fosse respeitada, porque houveram também denúncias contra o pai dela de plágio, falaram que ele estava plagiando, que não foi ela que escreveu, tudo errado, né? Ela que tinha escrito, né? E foi provado depois através de documentos. Então, assim, feliz dia do Holocausto para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Desculpa a minha atrapalhação, mas é que eu fico um pouco tímida gravando para vocês, então isso não mudou ainda. Fico um pouco tímida, mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem alguma outra resenha, é só pedir aqui, seja de qual tema for, dizer romance, ou enfim, seja de qual livro for, podem pedir aqui nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? Um beijo, obrigada aos novos inscritos, um beijo pra vocês. Se inscrevam aí no meu canal, ativem o sininho pra sempre receber as notificações. E sempre que tiver vídeo novo, o YouTube avisa pra vocês. Então ativa o sininho, compartilha com seus amigos para que o canal possa crescer ainda mais. Obrigada por estarem aqui, por terem ouvido esse tempo de vídeo, que eu não sei nem quanto tempo ficou. Mas é isso aí, um beijo e muito obrigada. Feliz Shoah para todos nós. Navegar, botão, normal, bloquear chamada.